E aí, meu primeiro ano? Eu sou o professor Damilson Santos, professor de História. Essa ciência que é massa, é a ciência que organiza o nosso pensamento, é a ciência mestra da vida, é a ciência que nos faz entender o nosso passado, né? Conhecer o nosso passado, entender o nosso presente e já ir pensando, preparando o nosso futuro. Né? Estamos retornando aqui através desse vídeo para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos de capítulo 6. O capítulo 6 já é da unidade 2. Então, senta-se aí, assista a esse vídeo até o final, pega o caderno, pega a caneta, faça todas as suas anotações. No capítulo 6, nós vamos estudar a Grécia Antiga. Esse capítulo faz parte da unidade 2, que diz a identidade, a filosofia e o poder. Então, dentro desta unidade, nós vamos passear por vários momentos da história. Vamos iniciar com o capítulo 6, a identidade, a filosofia e o poder, certo? Grécia Antiga. Damilson, e o capítulo 5? O capítulo 5 nós vamos ver em outro momento, que é o capítulo sobre a África Antiga. A África Antiga, como tem muitos assuntos bem detalhados, nós vamos conversar pessoalmente sobre este capítulo, certo? Quando estivermos aí de uma forma mais interativa, para que você possa tirar mais as suas dúvidas. Então, agora nós vamos de capítulo 6, a Grécia Antiga. Você sabe o que é democracia? Você sabe o que é cidade-estado? Você sabe o que é o teatro, os Jogos Olímpicos? Você sabe o que é ostracismo? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Então venha comigo. Tá? Vamos tentar nos acalmar, vamos buscar um ambiente bom para estar acompanhando esse vídeo e você aí vai anotar tudo. Se tiver alguma dúvida, você manda a sua pergunta através do portal, através do Instagram, só me buscar lá também no Instagram, através do nosso WhatsApp, estamos disponíveis aqui para tirar todas as suas dúvidas. O importante agora é você não ficar sem estudar, não ficar sem orientações de estudos, ok? O que depender de nós, o que depender da nossa escola, estamos fazendo o máximo por você, certo? Então vamos estudar a Grécia Antiga. Deixa eu pegar aqui o PowerPoint que eu fiz para a nossa aula de hoje. Então aqui nós, na tela inicial do nosso PowerPoint, nós temos aqui uma imagem que representa a Grécia Antiga. Você já consegue perceber alguns elementos do que nós vamos aprender hoje. Aqui acima, na chamada Acrópole, a parte alta da cidade, nós estamos vendo aqui a deusa guardiã dessa cidade. Ao centro aqui nós estamos vendo uma reunião de uma assembleia política. Nós estamos vendo aqui discussão do Péricles, o chamado pai da democracia. Nós estamos vendo aqui também mulher participando, e mulher podia participar desse momento? Vamos ver na nossa aula de hoje. Onde fica, então, a Grécia Antiga? Vamos tentar aqui nos situarmos. Tá? O estudo da história é o estudo da ação humana dentro de um determinado tempo e de um determinado espaço. Tá? Nós vamos estudar a Grécia Antiga do século 20 a.C.
Nós estamos no século 21 depois de Cristo. Então, para que você tenha a noção do distanciamento, né, temporal do que nós estamos estudando, certo? Então, aqui nós temos a Grécia Antiga, o início dessa Grécia Antiga, na chamada Península Balcânica. A Península Balcânica, que é recortada aí por ilhas, né? Regiões aí de difícil acesso, difícil para a agricultura. Inicialmente, quem chegou nessa região foram os povos eólios, jônios e depois os dórios. Então, a Grécia Antiga veio da mistura, da miscigenação, veio da inter-relação desses povos, os povos eólios, os jônios e os dórios. Só que os dórios chegaram com o sentido de dominação realmente, com o sentido de destruição dos povos que já tinham naquela região. A história desse povo é dividido aí em alguns períodos. O período micênico, que vai do século 20 até o século 12 a.C., que é o período inicial, que é o período de formação, de povoamento dessa região. O período homérico. O período homérico, em referência aí ao poeta, ao escritor Homero, que escreveu um clássico da literatura internacional, Ilíada e Odisseia, que fala sobre a Guerra de Troia, que vai do século XII até o século VIII a.C. E o período arcaico, que é o período de formação das cidades-estados, que é o período das polis, que vai do século VIII até o século VI a.C. O período clássico, que é o período de apogeu, de grande poder, de grande desenvolvimento da Grécia Antiga, do século V até o século IV a.C. E o período helenístico, o período em que os povos gregos estavam debaixo da dominação de Alexandre o Grande, estava sob o domínio dos macedônicos. Esse período ficou chamado de período helenístico, que vai do século III até o século II a.C. Okay? Nós temos uma imagem aqui que é também uma representação da sociedade da Grécia Antiga. E o mais importante que nós temos que aprender sobre todo esse momento da história da humanidade é sobre algumas lições, sobre alguns ensinamentos, o que nós chamamos de legado histórico, ou seja, a herança da Grécia Antiga nos deixou. O que é democracia? Foi ensinado, foi aprendido, foi debatido lá na Grécia Antiga. Democracia significa o poder de todos, o poder da demos. A demos era a comunidade da Grécia Antiga reunida para tomar decisões. Então, democracia é o poder que vem de todos. Mas vamos ter o cuidado, que a democracia da Grécia Antiga não é a mesma da nossa hoje, tá? Tinha outros sentidos. Nós vamos aprender quando estivermos aí estudando esse capítulo 6 com mais calma, certo? O outro grande legado que a Grécia Antiga nos deixou, um outro grande ensinamento, foi sobre a política. O que é a política? Vem da palavra polis. Polis significa cidade-estado. Então, esse grande ensinamento também veio da Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, veio também da Grécia Antiga. A filosofia veio também da Grécia Antiga. O teatro,
assim, no sentido que nós entendemos hoje também, veio lá da Grécia Antiga. Pessoal, esse povo foi um povo importantíssimo na história da humanidade, com grandes legados, com grandes contribuições. Sim, sem dúvida. Mas por que tanta criatividade? Por que tantas invenções? Porque o modo de economia desse povo era baseado na escravidão. Ou seja, os eupátridas, os bem-nascidos, quem tinha tempo para ficar estudando, ficar meditando, tentando descobrir novas invenções, é porque tinha os escravos trabalhando, o chamado ócio. Com certeza você já escutou o ditado mente sã, corpo são. Esse ditado veio também da Grécia Antiga. Mente sã, ou seja, está estudando, preparando o espírito, preparando o intelecto, o desenvolvimento intelectual, e corpo sã, ou seja, atividades físicas, trabalhar o corpo. Era muito comum na Grécia Antiga academias abertas, academias em praças públicas, onde todos poderiam estar se exercitando, mas não era no sentido de ser bombado, de ser bombada, no sentido de ser como nós temos hoje, está se exibindo nas redes sociais. Não, não era nada disso. Era no sentido realmente de estar cuidando do corpo, de estar cuidando da saúde. Então, tudo isso veio da Grécia Antiga, mas também por quê? Porque tinha pessoas trabalhando para que eles tivessem esse tempo de ociosidade. Daí começaram a perguntar: de onde eu vim? Para onde eu vou? Começaram a se questionar, fazer perguntas assim ao tempo, mas não quer saber da sua vida individual, de onde você veio, não. Para onde você vai? Você não vai para canto nenhum. Você vai ficar em casa, porque nós estamos em quarentena, não pode sair, você sabe disso. Não estou falando de você individualmente, não estou falando da sua vida, não é isso. Sim da humanidade. De onde a humanidade veio, para onde a humanidade vai, começaram a fazer esses questionamentos. E daí começa a surgir a filosofia. O que é a filosofia? Vocês estão estudando aí com o professor João. Estão entendendo aí a passagem do mito, da explicação mítica para a explicação racional. Então a filosofia é isso, a explicação racional do sentido da vida. Quem começou isso? A Grécia Antiga, muito bem, escutei daqui de casa. Então vamos dar continuidade aqui. Então, período micênico, que vai do século XX até o século XII a.C. Foi o momento inicial, o momento da ocupação do Mar Egeu, a chamada civilização creto-micênica, onde nós tínhamos um modo de vida já urbano, onde a mulher tinha mais espaço dentro dessa sociedade. Então chegou a onda invasora dos aqueus, dos jônios, eólios e dos dóricos. E aí aconteceu a primeira diáspora. O que é a diáspora? É a dispersação do povo ao redor do mundo. Então, para fugir dessas ondas de invasão, a sociedade da Grécia Antiga começa a expandir. Antes, o que era somente aqui na Península Balcânica, lembra do mapa anterior? Deixa eu voltar aqui. Esse mapa aqui mostra a ocupação inicial na chamada Península Balcânica. Agora, com a diáspora, nós estamos vendo a ocupação de outras regiões, até aqui na Península Ibérica, com a cidade-estado de Maynak, cidade-estado de Dénia.
e até aqui na África, cidade-estado de Cartago. Né? Então houve a dispersação, ou seja, a diáspora da Grécia Antiga ocupando, colonizando outras regiões no entorno do mar Mediterrâneo. Outra importância aqui que você está percebendo através do mapa é que a Grécia Antiga não tinha uma uniformidade territorial. Não é uma região assim contínua, são regiões dispersas aí em torno do mar Mediterrâneo. Então nós estamos percebendo em torno do Mar Negro também. Então nós estamos percebendo aí o quê? Que são cidades-estados independentes, cidades-estados autônomas. Né? Outro mapa mostrando essa expansão aí da Grécia Antiga também. Chegamos no próximo período, que é o período homérico, aí que vai do século XII até o século VIII a.C. Você está percebendo que a idade vai diminuindo até chegar o ano zero, que é a idade do nascimento de Jesus, o Cristo, que vai dividir aí a história da humanidade. Tá? Esse período é o período baseado através do poeta Homero, que escreveu os livros Ilíada e Odisseia. Nesse momento aí, a Grécia Antiga se organizava de acordo com a sociedade gentílica, ou seja, de acordo com os gêneros. O que é os gêneros? Os gêneros é a unidade familiar básica, onde quem mandava era o pater, onde quem mandava, quem organizava essa sociedade era o pater, ou seja, o pai. Mas é uma sociedade que está em crescimento, em expansão. E a noção de família aí que nós vamos ter não é a noção que nós temos hoje. Pai, esposa, filhos, não. É uma noção bem mais abrangente, certo? Nós temos como, dentro dos gêneros, o pai, o pater, a esposa, né, que é a matriarca, nós vamos ter os filhos, mas vamos ter também sobrinhos, primos, agregados, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo que está em torno ali faz parte dessa grande família, do grande gêneros. E isso aí está aumentando, isso aí está se desenvolvendo. E com o passar do tempo, as melhores terras vão ficar para quem? Para os filhos do pater. E vai nascer assim a divisão social. Os eupátridas são os bens-nascidos, os georgóis, ou georgs, que estão em torno aqui do eupátrida, e os tetas, né? Que são comerciantes, que são pessoas que trabalham com artesanato. Nós temos aqui uma evolução, mas claro que isso não é tudo bem bonitinho assim, né? Vai depender de cada cidade-estado, de cada momento histórico. Nós vamos ter um indivíduo, os gêneros, a fátria, a reunião de vários gêneros, a tribo, até chegar às demos. E daqui das demos, que é a reunião de várias tribos, fátrias e gêneros, a formação das cidades-estados. Esse período fala sobre a Guerra de Troia. Damils, existiu realmente a Guerra de Troia? Historicamente, nós não podemos comprovar se existiu ou não, tá? Mas o que importa é que isso serve para organizar os estudos lá da Grécia Antiga. Tá? A Guerra de Troia fala sobre o Paris, o troiano, que se apaixonou por Helena. Helena, a princesa dos aqueanos. Helena já era casada com Menelau. Mas quando tem amor, meu filho, quando tem paixão envolvido, isso daí não fica muito bem organizado, não. Tá? O príncipe Paris, viajando, uma viagem a comércio, uma viagem diplomática aos aqueanos, apaixonou-se por Helena. E quando ele voltou, dentro lá da sua embarcação,
Quem é que estava? Helena. E agora? Gerou aí, então, uma guerra em torno do amor, gerou aí uma guerra em torno da paixão entre o príncipe Paris e a rainha Helena. Nós sabemos que historicamente não foi bem assim, tá? A guerra de Troia foi uma guerra em virtude da dominação, da disputa de espaço. Mas para ficar bonito, para ficar mais atrativo, para que vocês se interessem, tem que ter história de amor, tem que ter história de chifre, né? De traição, e assim todo mundo quer saber o que aconteceu realmente, né? E assim a história fica mais bonita, fica mais engraçada, né? E assim é que aparece na literatura, nos filmes, e assim todo mundo quer assistir, certo? Então fica aí a dica, tem o filme Troia, que mostra esse contexto aí da história. Assista. Aproveite que não pode sair, que está em quarentena, assista ao filme Troia, e assim você vai poder entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Mas nós temos aqui algumas críticas ao filme, certo? Porque o filme em si não mostrou tanto a atuação dos deuses, né? Mostra lá, sim, um deus no filme, né? Desculpa, o semideus. Você vai conseguir observar, ou se já assistiu, lembra quem é esse deus? Então vá lá, assista esse filme, ok? É um filme importantíssimo. Então vamos ficar até aqui, entendemos um pouco do período de formação da Grécia Antiga, o período micênico, e entendemos um pouco do período homérico, ok? Não vamos prolongar muito esse vídeo, vamos estudando isso aos poucos. Se eu falei muito rápido, você pode pausar, estar voltando o vídeo. Agora vamos pegar um pouco de atualidades, entendermos um pouco esse contexto que estamos vivendo. Você sabe a diferença do chefe de Estado para um estadista? Os dois ocupam o mesmo cargo, mas qual é a diferença do chefe de Estado para um estadista? A diferença é como isso vai passar para a história. A diferença é como isso vai chegar até nós hoje, certo? Eu tenho aqui uma reportagem que fala sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, os 75 anos de fim da Segunda Guerra Mundial, e fazendo um contexto com a atualidades. Vamos pegar aqui para que a gente possa acompanhar essa reportagem e ao final nós vamos encerrar a nossa aula de hoje fazendo um rápido comentário. Com o mundo em isolamento, não houve comemoração pública da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra, o chamado Dia da Vitória. 75 anos depois, a Europa está novamente em guerra, desta vez contra um vírus. O discurso de posse como primeiro-ministro já preparava os britânicos para o pior. Winston Churchill não ofereceu nada além de sangue, trabalho, lágrimas e suor. Meses depois, os nazistas já bombardeavam Londres. Foi a última vez que civis britânicos tinham se recolhido em casa. Até 180 mil só encontraram abrigo no metrô. Um confinamento intermitente de condições frias e fétidas. Menos de 2 meses atrás, o Reino Unido voltou a se trancar. O primeiro-ministro atual, um biógrafo de Churchill, declarou que devemos agir como em tempos de guerra e fazer o necessário para apoiar a economia. Algumas empresas mudaram suas fábricas para produzir respiradores. Na Segunda Guerra, todo o país se uniu contra outro perigo mortal. E quando o lamento da sirene parava, os britânicos emergiam dos abrigos. As pessoas checavam se suas casas ainda estavam de pé, se os vizinhos ainda estavam vivos. Todo amanhecer era hora de contar os mortos.
Um bombardeio matou mais de 450, outro levou embora 568 pessoas. Onde já se viu tanta morte diária? Hoje, os modelos matemáticos conseguem prever o pior. Sabem até onde o inimigo deve matar mais. O apelo do governo é que os britânicos imitem a resistência de seus avós, homens e mulheres imortalizados em bronze. Os atuais heróis de guerra também são de carne e osso. É quem resiste à tentação de estocar, o funcionário do supermercado, a enfermeira que cumpre a sua missão, aqueles que só saem na rua pro essencial. Um psiquiatra contou na Segunda Guerra que pacientes tinham medo de ter medo, como se a angústia em tempos difíceis não fosse normal. O governo então criou o lema Keep Calm and Carry On. Mantenha calma e continue. Assim como hoje, a rotina tinha mudado demais. Os teatros, os cinemas, os museus, lugares de aglomeração em geral chegaram a fechar. A exceção foi a críticas que eventualmente mereçam. Os líderes de Reino Unido e Estados Unidos foram muito importantes na luta contra Hitler. Os discursos de Churchill e de Roosevelt acalmavam a população. Eram palavras que buscavam a união num momento muito duro para as suas nações. E essa é a diferença entre chefes de governo e estadistas. O curioso é que os dois países mais atingidos pelo novo coronavírus estão aqui, sentados lado a lado. Roosevelt e Churchill talvez estivessem de máscara agora e provavelmente estariam a mais de 2 metros de distância. É difícil imaginar que líderes dessa estatura não conduzissem seus países com responsabilidade. Só com um grande esforço conjunto, a Europa pôde voltar às ruas sem medo. Foi a volta de uma multidão bem aglomerada, com muito suor e lágrimas. God save the King! A então princesa Elizabeth viu ao lado do pai a nação reservar seu melhor sorriso. Hoje, rainha, ela disse que a mensagem do Dia da Vitória é nunca desista, nem se desespere. Never give up, never despair. A Europa comemorou dentro de casa os 75 anos da rendição nazista. Mas a guerra contra o ódio, a propaganda de mentiras, continuam por aí. O extremismo é um vírus que infecta até hoje. Então, viu aí a diferença entre um chefe de governo e um estadista? O chefe de governo está preocupado somente consigo mesmo, está preocupado somente com o seu projeto de poder. E o estadista está preocupado com toda a nação, está preocupado com o futuro dessa nação. Vimos aí no exemplo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, comparando com o contexto de hoje. Vimos aí o exemplo de 2 grandes estadistas, Roosevelt nos Estados Unidos e Churchill na Inglaterra, que souberam conduzir os seus países como verdadeiros estadistas. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história, um momento diferenciado, que para nós, na história, para nós que estudamos a história, existem 3 momentos importantes que vai modificar rapidamente a história da humanidade, que nós chamamos de catalisadores da história, ou seja, que vão tocar fogo na história, transformando assim rapidamente a sociedade, que são os momentos de guerra, como você viu aí no vídeo, na reportagem. 1, guerra. 2, pandemia. A pandemia é um momento que modifica rapidamente a história da humanidade, o momento que nós estamos vivendo hoje. E 3, as revoluções. Então, guerra, pandemia e revoluções são momentos que modificam rapidamente a história da humanidade. E nesses contextos, precisamos de estadistas para apontar caminhos e qual a melhor saída para nós. Então, fica aqui o meu muito obrigado, fica aqui o meu beijo, o meu abraço. Se não entendeu algum ponto, pode mandar perguntas, pode me procurar nas redes sociais, pode mandar a sua dúvida, certo? Se gostou, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chama um amigo para assistir, comenta as coisas boas que estão acontecendo por aqui. Um beijo e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.